Pri! Ai, meu Deus, lá vem eu, mas eu preciso falar com você. Eu tô assim, mega, ultra feliz. Eu tô até com vontade de chorar, de tão feliz que eu tô. Eu acabei de fazer minha primeira consulta remunerada. Foi para a irmã de uma amiga minha. E, nossa, eu tô tão feliz. Queria chorar, porque assim, tô muito emocionada, sabe? Isso é o começo da concretização de um sonho, assim, muito antigo. Nossa, muito antigo, assim, e que eu vejo a passos de formiguinha se concretizando, sabe? Mas eu tô muito feliz. E aí ela, no final das contas, ela falou que adorou, que ela vai voltar daqui 3 meses. E outra coisa que eu quero te contar é que eu fui convidada para participar de uma feira holística, apresentando tarô. E é isso, eu queria dividir com você um pouco do meu sucesso, porque você faz parte dessa história de uma maneira muito importante, assim, você sempre vai ser a minha pequena mestra. Antes de eu ter acesso a esse curso, né, falei lá no depoimento, eu nunca tinha tido vontade de jogar como eu tive, assim, sabe? Ai, eu tô feliz. Obrigada, tá? Um beijo. Oi, gente, eu sou Pri Ferraz, taróloga, jornalista e criadora do Diário da Bruxa, um dos canais mais queridos de tarô e magia natural do Brasil. E eu fui eleita também pela revista Marie Claire como uma das top 5 bruxas brasileiras para você seguir no Instagram. Estou muito chique! Bom, gente, estamos começando agora a semana de tarô com magia natural e nessa série de vídeos aqui eu vou te ensinar um método que está sendo utilizado por várias pessoas das mais variadas áreas e estilos de vida, né, para transformarem a sua vida pessoal e profissional com muito mais autoconfiança, liberdade e prosperidade, dominando o tarô terapêutico e a magia natural em menos de 3 meses. Essas pessoas não aprenderam tarô porque elas têm um dom especial ou uma mediunidade específica. Muitas delas nem sequer tinham experiência prévia na área. Elas eram pessoas comuns mesmo. Uma professora de português, um farmacêutico, uma terapeuta, um bailarino, uma bancária e pessoas de muitas outras áreas. Que em poucos meses de estudo, utilizando esse método que eu vou ensinar aqui para você hoje, aprenderam a jogar tarô e a utilizar a magia natural para melhorarem decisivamente as suas vidas. Em alguns casos, até transformar completamente as suas carreiras e estilo de vida, como foi o caso de Marina, aquela que ouvimos o áudio agora há pouco. Para alcançar esse resultado, no entanto, você precisa fazer algo diferente do que a maioria das pessoas costuma fazer quando vai estudar tarô. E é justamente isso que eu vim compartilhar com você. Uma metodologia exclusiva de aprendizado das cartas que vem transformando a vida de várias pessoas e que pode ajudar a transformar a sua vida também. E eu sei que ao ouvir isso, alguns de vocês podem estar se perguntando: mas Pri, será que eu também consigo? Será que é mesmo possível daqui a 3 meses eu já estar fazendo leituras poderosas de tarô, utilizando a magia natural no meu dia a dia? Tô achando que isso aí tá muito bom pra ser verdade. E gente, eu provavelmente também pensaria isso, né? Pensaria essa mesma coisa se alguém me dissesse isso. Mas a verdade é que é possível sim. E além de Marina, várias outras pessoas também estão alcançando resultados incríveis utilizando esse método. Dá só uma olhadinha. A forma com que ela mostra, que ela apresenta o tarô, é um novo olhar do tarô, mostrando que ele pode ser mais leve, que ele pode ser mais objetivo, que ele pode ser do dia a dia, né? Tudo é dado com leveza, tudo é levado para esse lado prático, desse lado que vai fazer diferença no seu dia a dia. E aí a didática é muito boa e, como ela falou, com questão assim, de 3 meses, a gente já ia começar a conseguir ler e realmente
A gente consegue fazer uma leitura boa, sabe? Coisa que eu nunca pensava em ter estudando sozinho, porque pra mim eu passava a vida inteira estudando cada carta. Comecei a tirar, né, pra mim, pros meus pais. Aí eu comecei a estender assim um pouquinho pros amigos, né? De repente, um conhecido falou no meu direct assim, quanto é que tu cobra a consulta? Aí eu disse, olha, acho que já tá na hora de expandir isso aí. Aí eu comecei, né, quem me procura, né, a gente acerta um horário. E é incrível porque depois eles sempre dão um feedback muito positivo, né? É muito bom saber que uma coisa que a gente ama fazer ajuda outras pessoas também a melhorar, né? Terem mais autoconfiança. Mas ontem eu tirei pra minha irmã, deu super certo. Ela nem tinha me falado da personalidade do novo chefe dela lá. Saiu a carta da justiça. Falei, olha, é uma pessoa muito rígida, né? Que sempre busca a verdade, vai ser imparcial e tal. Ela, é isso mesmo e tal. Então, assim, eu levo jeito. Você, ao passo que você vai estudando, você já consegue fazer boas tiragens. Exemplo, eu tô na carta número 12. E aí, eu já mesmo com a carta número 12, você já tem um panorama geral das outras cartas e você já consegue ir fazendo boas leituras. Eu digo isso porque eu já fiz e deu certo e funcionou. E as pessoas gostaram muito. Menina, eu me sinto uma bruxa. É muito legal, é muito doido, assim, porque comecei a estudar o tarô, mas, assim, uma certa dúvida se eu ia conseguir fazer a leitura energética com fidelidade ali, né? E aí, quando tem um feedback desse que é tão positivo, a gente vai se apoderando daquilo, vai ficando mais feliz, vai ficando mais autoconfiante, vai se realizando. Incrível, né, gente? Mas antes de compartilhar com vocês o segredo por trás do meu método, deixa eu contar rapidamente como foi que eu cheguei nele. Para isso, vamos voltar lá na minha infância, quando o meu sonho era ser uma grande jornalista, quem sabe até âncora do Jornal Nacional. Eu super achava que eu ia ser a Fátima Bernardes, tá, gente? E aí eu fui atrás desse sonho e lá estava eu, anos depois, me formando na faculdade de jornalismo. E como jornalista, eu trabalhava muito, fazia dezenas de horas extras no mês. E por mais que eu amasse trabalhar com comunicação, vocês já perceberam que eu gosto bastante de falar, então eu sempre gostei de trabalhar com comunicação, mas tinha umas coisas que estavam me deixando bastante desmotivada, como por exemplo, eu estava super sobrecarregada, eu vivia cansada, e a gota d'água foi quando começaram a atrasar o meu salário, que, vamos ser sinceros, mal dava para pagar as minhas contas. Aí, diante disso tudo, eu ficava me perguntando se eu realmente queria fazer aquilo pro resto da minha vida e por quanto mais tempo eu ia aguentar ficar ali naquele trabalho. Se você já se encontrou nessa situação de estar desmotivada no seu trabalho, com certeza você já passou por isso, né? A gente fica se perguntando, nossa, quanto tempo eu vou aguentar ficar ali? Então, pra me distrair, eu resolvi, como quem não quer nada, começar a estudar mitologia pra relaxar no fim do dia, assim, bem diferentona, né? Mas eu chegava em casa à noite, tomava um banho e ia lá estudar pra desestressar. E a partir desses estudos mitológicos, eu decidi que queria ter um tarô pra estudar também. Me veio isso na cabeça e eu disse, vou lá comprar um tarô e eu vou estudar isso daí. Nunca tinha pego num tarô na minha vida, nunca tinha feito uma consulta de tarô na vida, assim, como consulente, mas me veio na cabeça e eu disse, vou atrás disso daí. Então eu tirei o horário de almoço da agência que eu trabalhava para ir numa livraria em busca de um baralho de tarô. E eu nem imaginava que nesse dia eu ia conhecer a ferramenta que mudaria a minha vida para sempre. Foi aí que começou a minha história de amor com o tarô. Mas se você acha que eu simplesmente peguei o tarô, vi as cartas, abri o livro e entendi tudo perfeitamente, já comecei a jogar, bom, não foi bem assim, na verdade não foi nada assim. O que muitos de vocês estão passando e me relatam quanto à dificuldade de aprender tarô sozinhos, eu também já passei, e muito. Primeiro, porque os livros de tarô normalmente utilizam uma linguagem extremamente difícil e rebuscada para falar sobre as cartas. Mas aí eu pensei, tá, tudo bem, não tem problema, eu vou ler aqui, juntar com algumas pesquisas na internet e tá tudo certo. Mas não, gente, quando você vai pra internet, você encontra uma série de informações contraditórias. Uma pessoa diz uma coisa, ou um site diz outra, uma carta significa uma coisa a determinada hora, depois aparece em outro lugar que ela é outra coisa e você fica super confuso. E pra completar, eu tava estudando isso completamente sozinha, sem pessoas pra discutir sobre o assunto. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com tarô, ninguém que estudava tarô. Eu tava forever alone e também não tinha nenhuma metodologia pra fixar bem esses significados das cartas na minha mente. Até que veio aquele que eu chamo do ponto de virada. Como mais ou menos
menos nessa mesma época que eu tinha começado a estudar tarô, eu também tinha começado a estudar magia natural, eu comecei a relacionar a essência de cada carta do tarô a uma erva e um cristal que tinham significados correspondentes. Então, por exemplo, eu via que a carta do carro falava sobre ímpeto, motivação, vitória, e aí a erva que eu via que vibrava essa mesma energia era o louro, que é uma das plantas de prosperidade, de motivação mais utilizadas na magia. E no mundo dos cristais eu via essa mesma motivação, movimento e criatividade no citrino, por exemplo. Então eu passei a integrar esses 3 conhecimentos. Eu sabia que tanto o carro, quanto o louro, quanto o citrino tinham ali a mesma propriedade. Isso surtiu um resultado incrível e decisivo, tanto na fixação e no entendimento do tarô, como no meu entendimento de magia natural, pois um conhecimento estava ajudando a compreensão do outro e deixando o aprendizado muito mais rápido e muito mais empolgante. Além disso, eu fui traduzindo todos os símbolos e termos abstratos das cartas para uma linguagem simples, clara e objetiva. Uma linguagem que a gente consegue relacionar com o nosso dia a dia e que não tem para que ser difícil. Porque o tarô, gente, é um espelho da nossa vida. O tarô tá mostrando a nossa vida. Não tem para que a gente tá ali falando numa linguagem difícil. A gente pode falar na linguagem que a gente fala com os nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece no dia a dia. Então, juntando todos esses fatores com exercícios de comparação de diferentes baralhos e um cronograma de estudos e práticas que eu criei para mim de forma leve e constante, eu consegui entender o tarô de uma forma muito, mas muito mais assertiva. E aí você pode estar se perguntando por que foi que eu decidi ensinar isso para outras pessoas em vez de guardar todos esses conhecimentos, toda essa sabedoria para mim e para utilizar aí nas minhas consultas. E o grande motivo de eu ter decidido ensinar o tarô e magia tem muito a ver com todas as mudanças positivas que essas ferramentas promoveram na minha vida. Como eu disse para vocês, antes de ser taróloga, eu tinha um dia a dia muito estressante e com isso vinha ansiedade, vinha o sentimento de que eu não estava vivendo minha missão no mundo e que eu tava perdendo tempo na minha vida. E tudo isso gera aquele medo de não ser uma pessoa realizada, de não encontrar nunca de fato o meu propósito na vida. E quando o tarô começou a fazer parte da minha vida com o auxílio da magia natural, tudo mudou. Tanto na minha vida profissional, porque eu larguei o emprego na agência e isso me deu uma vida muito mais tranquila e com muito mais liberdade, e inclusive em termos de prosperidade, porque com minhas consultas de tarô, eu tenho uma renda bem maior do que eu tinha antes como jornalista. E transformou principalmente a minha vida pessoal, me dando muito mais autoconfiança nas decisões, inteligência emocional diante dos desafios da vida e todo aquele sentimento de realização pessoal e de plenitude. Eu me tornei uma pessoa não só muito mais segura das minhas decisões, como muito mais calma também em relação a como eu era, né? Eu era bastante imediatista. Hoje em dia eu tenho ali uma ferramenta que me dá apoio para pensar melhor sobre alguma situação, para refletir melhor sobre minha vida, para que eu tome decisões mais ponderadas e mais inteligentes. Então, isso foi muito especial para que eu crescesse como pessoa, né, como ser humano. Então, é exatamente por isso que eu quero compartilhar com você esses conhecimentos, porque eu descobri que esse é o meu propósito de vida, porque eu quero ajudar cada vez mais pessoas a se conhecerem melhor, a terem confiança para tomar decisões, a ter um estilo de vida mais tranquilo, mais leve, mais saudável, com mais liberdade, prosperidade e tempo para si. E o tarô pode proporcionar isso tudo a vocês, como proporcionou para mim, e também vem proporcionando para várias outras pessoas que já estão utilizando essa minha metodologia de aprendizado de tarô com magia natural. Antes de eu compartilhar com vocês o meu método exclusivo de aprendizado das cartas, deixa eu só comentar um pouco sobre as formas tradicionais de se estudar o tarô e que normalmente fazem com que a maioria das pessoas acabe desistindo dessa ferramenta tão incrível. Primeiro, é muito comum as pessoas tentarem aprender tarô sozinhas. No entanto, muita gente acaba esbarrando em tudo aquilo que eu tive muita dificuldade, já contei aqui pra vocês no início da minha jornada. Então, primeiro, a gente encontra uma linguagem complicada, cheia de termos esotéricos, abstratos, que a gente não entende nada. A gente também vai encontrando informações divergentes em diferentes lugares. Pessoas também encontram definições desnecessárias que fazem a gente achar que tem que decorar o tarô, que tem que separar os significados das cartas para amor, para trabalho, para saúde. Isso complica tudo na nossa mente. E também tem aqueles que entendem os significados das cartas, mas não conseguem, né, no fim das contas, relacionar uma carta com a outra dentro de um contexto
contexto ali para fazer uma leitura completa de tarô. E, de fato, aprender tarô por conta própria, embora seja possível, é a forma mais demorada de se aprender. E isso eu digo por experiência própria. Normalmente se leva de 1 a 3 anos para conseguir dominar o tarô estudando sozinho. E tem muita gente que acaba desistindo no meio do caminho porque acha que é um estudo muito demorado, que é difícil, e aí desiste. Por sinal, muitas das pessoas que aplicaram essa metodologia e que hoje estão conseguindo fazer jogos incríveis já haviam tentado aprender tarô sozinhas antes, mas uma hora ou outra acabaram desistindo por causa disso tudo aí que eu falei pra vocês. Além das pessoas que tentaram aprender tarô sozinhas, também existem aquelas que decidem fazer um curso rápido de tarô, que normalmente costuma ser presencial, durando um final de semana, e boa parte dessas pessoas saem achando que o tarô é mais difícil do que realmente é. Porque precisam absorver a essência de todas as cartas de uma vez só. Principalmente se tiver os arcanos menores ali também pra gente estudar, porque aí vão ser 78 cartas pra você estudar de uma vez só. E é impossível estudar só os arcanos maiores em um final de semana. Imagina só as 78 cartas dos arcanos maiores e menores. E aí, muitas vezes, essas pessoas acabam compreendendo apenas o significado básico e as palavras-chave de uma carta. E por isso não conseguem interpretar esse arcano de diferentes formas em diferentes contextos. Então fica uma interpretação um pouco rasa, muito superficial. E aí, quando chega ali na hora de fazer um jogo para outra pessoa, para si mesmo, não tem como interpretar um jogo completo. Fica só ali naquelas palavras-chave do que significa cada carta. E também existe aquelas pessoas que esbarram nas dúvidas, né? Depois de um curso presencial, de um final de semana, a gente não tem mais acompanhamento pós-curso, às vezes a gente fica se sentindo perdido. Muitas dúvidas, quando a gente está estudando tarô, surgem quando a gente está praticando, ou depois de um tempo de reflexão sobre aquela carta. Você fica ali refletindo sobre ela, absorvendo aquele significado, até que surgem ali algumas dúvidas, e é legal a gente ter alguém mais experiente para recorrer, para tirar essas dúvidas, para ter esses esclarecimentos. E, gente, não posso deixar de citar aqui para vocês um dos maiores erros que se pode ser cometido na hora de se aprender tarô, que é querer aprender os arcanos menores antes de ter plena segurança e prática com os arcanos maiores. Então, o seu foco inicial, quando você pegar o seu tarô pela primeira vez, tem que ser exclusivamente os 22 arcanos maiores. Só depois de ter adquirido experiência com esses arcanos maiores é que você deve pensar nos arcanos menores. Mas pratica antes, estuda antes os maiores, para só depois pensar nos menores, certo? Eu mesma, profissionalmente, joguei por quase 2 anos só com os arcanos maiores, antes de inserir os menores no meu jogo também. E tirem de uma vez por todas essa ideia de que para ler o tarô você precisa de um dom especial ou algo do tipo. O tarô é absolutamente para todo mundo, e tudo que você precisa é de estudo, prática e abertura da intuição. E tudo isso você pode aprender, você pode praticar, e você vai ficando cada vez melhor, mais afiado, certo? Então não precisa de um dom, não precisa de uma mediunidade especial. Todo mundo pode jogar tarô e todo mundo pode usufruir de todo esse poder terapêutico que o tarô pode oferecer. Então eu vou te mostrar agora os 7 pontos-chave que fazem essa metodologia de aprendizado de tarô com magia natural alcançar resultados tão grandes em tão pouco tempo. O primeiro ponto é utilizar uma linguagem clara, simples e direta. E para isso, um dos exercícios teóricos que eu gosto de passar para os meus alunos é que eles reescrevam com suas próprias palavras aquele significado teórico que eu ensinei sobre a carta. É importante reescrever tudo aquilo que você entendeu usando a sua própria forma de falar, porque é como você vai se expressar durante suas futuras consultas. O segundo ponto é seguir um planejamento de estudos com uma ordem e ritmo específico, que torna o aprendizado muito mais leve e natural para ser encaixado ali dentro da sua rotina. Então, por exemplo, eu não indico que você estude mais de uma carta por dia, fazendo com que ela entre ali no seu dia a dia, com que você reflita mais sobre ela, que você pare para pensar sobre essa carta e não que você estude várias cartas de uma vez só. E é por isso também que é muito importante intercalar teoria com exercícios, porque os exercícios, após você ter estudado uma carta, vai fazer você fixar muito melhor os aprendizados e se conectar ainda mais com o seu tarô. A terceira coisa é que é importante também que você entenda a história da carta, porque quando a gente entende a história que a carta está contando, fica muito mais simples memorizar, né, o que é que aquela carta significa. Então, por exemplo, se você tem ali um desenho de uma menina com um capuz vermelho, no
meio da floresta. Você automaticamente vai lembrar de toda a história de Chapeuzinho Vermelho, que o lobo foi atrás dela, que ela ia pra casa da avó, só de ver ali aquela imagem. A mesma coisa acontece se você for ver uma imagem de 3 porquinhos e um lobo mau ali do lado. Você vai lembrar da história toda dos 3 porquinhos. Isso acontece porque a gente tem memorizado a história. Isso faz com que isso entre melhor, né? Com que a história entre melhor na nossa mente. E o mesmo acontece com as ilustrações do tarô. Se a gente entende o que aquela carta tá dizendo, né? A história que ela tá contando, só de ver aquela imagem, a gente já vai lembrar disso tudo. Isso também vai ajudar bastante na hora de você ler jogos completos e associar uma carta com a outra, que é justamente uma das maiores dificuldades de quem tá começando a estudar tarô. Tem muita gente que acha mais fácil saber os significados separados, mas quando chega ali na hora de ler um jogo completo, opa, como é que eu ligo uma carta a outra? Sabendo as histórias das cartas, você sabe também como ligar essas histórias para completar uma história só. E aí fica bem mais fácil e bem mais divertido também. O quarto ponto é fazer você conseguir interpretar os símbolos visuais em vez de decorar significados. Tudo que você precisa saber sobre as cartas de tarô está ali desenhado na sua frente. Então, se você entender os símbolos que estão ali, você não precisa decorar nada, você simplesmente vai saber o que aquela carta está lhe dizendo. Então, eu sempre peço para meus alunos analisarem todos os elementos que fazem parte da ilustração daquela carta e anotarem o que eles significam. É importante prestar atenção nos símbolos utilizados no seu baralho, né? Os objetos, as cores, as estações, a hora do dia, né? Se aquela carta tá de dia, se tá de noite, o que é que isso significa. Então, vamos só ver um exemplo aqui. Vamos dar uma olhadinha na carta do louco, aqui no tarô de Rider-Waite. Quando a gente olha para a imagem dessa carta, a gente vê a cor amarela. Então, a gente já sabe que é uma carta vibrante, de significado alegre, autoconfiante, né? A cor amarela é calor, né? É movimento, é algo alegre. E aí, quando a gente olha para a feição do personagem, a gente percebe esse olhar pro horizonte. Ele tá leve, ele tá tranquilo, ele tá despreocupado. Então a gente já sabe que a carta do louco fala sobre leveza, tranquilidade, despreocupação, olhar pra frente, olhar além, alegria, vibração, espontaneidade. Então ele tá ali segurando uma rosa, né, mostrando um certo romantismo, uma certa inocência, que são 2 aspectos também da carta do louco. Ele carrega uma trouxinha ali, né, nas costas, ou seja, ele não tá carregando peso nenhum, ele tá carregando algo leve, não tá fazendo peso. Então, novamente, o símbolo da leveza, ele tá ali partindo numa jornada, a gente já sabe que ele tá ali para viver novas aventuras, ele vai sair ali num novo caminho, que é um novo início, né, que também é o significado da carta do louco. E tem ali um cachorrinho branco saltitante do lado dele, que aí a gente pensa, poxa, será que esse cachorrinho ele tá alegre, dando uma ideia de empolgação, de espontaneidade? Será que esse cachorrinho, na verdade, tá querendo avisar esse louco que tem um abismo ali na frente e que ele tem que prestar atenção, né? Então, a gente vê aí vários significados na carta do louco só de olhar a imagem. A gente vê que é uma carta de inocência, de novos inícios, novas aventuras, de leveza, mas também de ter cuidado aí com os abismos, não pode ser despreocupado demais, né? Então, a gente percebe isso tudo só de olhar a imagem da carta. O quinto ponto é fazer você aprender a identificar que aspectos daquela carta se parecem com você ou com algum momento de vida que você passou. Quando a gente se identifica com a carta, a gente entende muito melhor o que ela significa porque a gente sente a essência dela. Então, por exemplo, eu falei aqui pra vocês que a carta do louco tem a ver com os novos inícios alegres, espontâneos, divertidos, as novas aventuras. E aí eu paro e penso, nossa, quando foi na minha vida que eu iniciei algo novo e que aquilo era uma nova aventura, era leve, eu era jovem, cheia de espontaneidade. Pra mim, isso parece o meu início da faculdade, quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Então, eu tinha essa sensação. Então, pra mim, a carta do louco tem essa sensação, né? Essa sensação dos novos inícios divertidos, os novos inícios cheios de aventuras. Então, quando a gente faz essa ligação pessoal, a gente não só tem a percepção da carta como um significado em si, mas também como um sentimento. O que aquela carta representa em termos de sentimento pra gente. E a gente começa a entender muito melhor
melhor a essência dessa carta. Então agora eu vou falar dos 2 últimos pontos-chave dessa minha metodologia, que na verdade são as técnicas mais importantes e decisivas para que você aprenda tarô de forma mais profunda e mais rápida. Então vamos lá para o número 6 da lista, que é comparar diferentes decks de tarô para que você entenda melhor a essência dos arcanos e entenda também essas cartas de maneira universal, ou seja, você vai aprender a ler todo e qualquer tarô, você vai entender a essência da carta e não só aprender o baralho que você está usando no momento, porque a gente que é tarólogo, normalmente a gente muda de baralho ao longo da nossa jornada, né? E é legal que você aprenda a jogar não só o tarô que você tem hoje, mas qualquer um que depois você tenha também. Então, vamos ver um exemplo de comparação para vocês perceberem como a gente consegue assimilar muito melhor o significado da carta, né, de uma forma universal, comparando diferentes decks. Então vamos lá, vocês viram ali o louco no Rider-Waite, que mostra ali aquele jovem prestes a sair numa jornada com sua trouxinha. E aqui, quando a gente vê a carta do louco no The Wild Unknown, a gente tem um passarinho prestes a sair ali do ninho pela primeira vez. Ele tá num galhozinho prestes a voar, ele nunca saiu ali daquele ninho, ele nunca saiu ali daquela árvore. E aí, ele tá com um pouquinho de medo, é uma nova aventura pra ele, mas ele vai mesmo assim. E esse é o espírito do louco. A gente tem ali também um passarinho que, embora outros pássaros talvez estejam olhando pra ele dizendo: ah, você é louco, não sai agora não. Ele chega assim e faz: eu vou mesmo assim. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Então ele vai ali viver essa nova aventura, com toda a sua juventude, com alegria. A gente vê ali também a presença do amarelo ali atrás, trazendo essa vibração, né, esse calor, essa alegria dessa carta. E aí, quando a gente vê a carta do louco no The Everyday Witch Tarot, a gente vê ali uma bruxinha na sua vassoura, prestes a sair em um novo voo. A gente vê aí uma carta que está visivelmente inspirada no Rider-Waite, né? A gente vê que ela tá em cima num lugar alto, né? Tem esse abismo também. Ela tá ali prestes a voar, ou seja, ela tá prestes a sair numa jornada. Tem uns barquinhos ali atrás também, fazendo referência a viagens, a jornadas, né? Tem uns pássaros voando, trazendo a questão da leveza, do ar, da visão ampla. Lembra que no Rider-Waite o louco ele olha ali pro horizonte e esses pássaros aí vêm trazendo esse olhar pro horizonte também. Essa bruxinha ela tá muito animada, trazendo toda a animação, a espontaneidade, a vibração do louco. Tem um gatinho ali agarrado na cintura dela. Esse gatinho ele tá com medo, mas ele vai com medo mesmo, ele vai viver essa aventura junto com ela, trazendo também esse espírito do louco de se aventurar. Então a gente vê aí a mesma carta do louco em diferentes baralhos, trazendo diferentes representações, mas um mesmo significado. E aí vê como fica muito mais fácil e muito mais completo, né, pra gente entender a essência da carta do louco quando a gente observa não só um, mas vários baralhos ao mesmo tempo. E o último e mais especial ponto, claro, é utilizar a magia natural para impulsionar, enriquecer e melhorar os seus estudos de tarô, que é um dos grandes segredos que fazem o meu método de aprendizado ser extremamente eficaz. Essa relação entre tarô e magia natural é excelente de várias formas. Primeiro porque o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e a magia é a arte da transformação. Então você passa a ser um tarólogo completo. Então, por exemplo, você está fazendo ali um jogo para uma consulente e veio ali a carta do julgamento ou a carta da morte, pedindo ali um desapego do passado para que essa pessoa deixe alguns relacionamentos para trás e abra um novo ciclo na sua vida. E aí você identifica ali no jogo de tarô que para essa pessoa está sendo difícil, né, essa superação, ela está tendo um pouco de dificuldade de deixar esse passado para trás. E aí o que é que você vai fazer? Você vai indicar para ela uma erva que vai ajudar nesse desligamento do passado, uma erva de renovação, que é o caso do cravo, que é a erva que a gente liga ali à carta da morte, por exemplo. Então, você tem aí, você pode receitar para ela um banho de cravo, você pode pedir para ela fazer uma defumação de cravo, colocando essas intenções. Então, você tem no tarô a ferramenta com a qual você consegue identificar o que é que a pessoa está passando e o que é que ela precisa, e com a magia você tem as ferramentas para que a pessoa consiga isso que ela está precisando. Então, você se torna, dessa forma, um tarólogo completo.
Além disso, usando os conhecimentos de ervas e cristais, você vai estudar muito mais rápido o tarô e vai aprender mais coisas ao mesmo tempo. Então, um estudo que você estaria estudando apenas uma coisa, você vai estar estudando 3 coisas ao mesmo tempo. E vai também ampliar o seu poder intuitivo, porque as ervas e os cristais, eles abrem a nossa intuição e isso auxilia diretamente as nossas leituras de tarô. E aí você vai poder preparar, indicar ferramentas mágicas para os seus clientes, o que vai deixar o seu atendimento tanto mais completo como também mais próspero e mais rentável. Já deu pra perceber o quão natural, didático e fascinante pode ser aprender tarô e magia natural quando a gente faz algo diferente do convencional, né? E é justamente por isso que essa metodologia tem conseguido resultados tão expressivos e dessa forma tem ajudado várias pessoas a transformarem as suas vidas. É por essa razão que eu quero enfatizar que você também é capaz de transformar a sua vida pessoal e profissional através desse método exclusivo que vai te proporcionar mais autoconhecimento, liberdade e prosperidade na sua vida, dominando o tarô terapêutico e a magia natural em menos de 3 meses. No próximo vídeo, eu vou te mostrar na prática e detalhadamente como você pode aplicar cada um desses passos da metodologia que eu te mostrei agora há pouco. Mas por enquanto eu gostaria de te pedir 2 coisinhas. A primeira é que você role a página e escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou desse primeiro vídeo da Semana do Tarô com Magia Natural. E eu vou fazer o possível para responder o máximo de comentários. E a segunda coisa é que eu quero te convidar para me acompanhar nas redes sociais, tanto no Instagram, @Diário da Bruxa, como também se inscrevendo no meu canal do YouTube, youtube.com/Diário da Bruxa, porque lá eu compartilho frequentemente conteúdos incríveis que também vão te ajudar nessa jornada de aprendizado, de tarô e de magia natural. Então é isso, gente. Muita paz, muita luz pra você e eu te vejo no próximo vídeo da Semana do Tarô com Magia Natural. Bem, eu me chamo Thiago, eu fui aluno da Pri e vim falar um pouquinho sobre como foi essa minha experiência de aprender o tarô e de me autoconhecer também. Eu sou graduado na área de letras e trabalho atualmente como tradutor e intérprete de Libras, mas eu sempre tive dentro de mim um sentimento de que eu precisava de mais. Eu precisava me autoconhecer, eu precisava aprender coisas novas para ajudar o próximo. E o meu contato com o tarô não começou diretamente com o tarô, né? E um dia eu tava pesquisando na internet sobre oráculos em geral e apareceu o tarô. E resolvi procurar no Instagram alguma coisa que falasse sobre. E logo de cara veio o Diário da Bruxa, da Pri, né? E eu me encantei com as cores, me encantei com a forma que a Pri explicava o tarô, com a didática dela. A didática da Pri é fenomenal. A forma como ela passa o conteúdo, o amor que ela transmite através das suas aulas, só me incentivou a cada dia mais estudar essa arte, aprender mais e me inspira como profissional. Então eu vejo que o curso da Pri é muito isso, sabe? Você ter 2 caminhos, um de autoconhecimento, de poder tirar para os seus amigos, de poder tirar uma carta para você todos os dias, mas também tem o outro caminho profissional. O curso da Pri dá todo esse suporte, tanto para você ser tarólogo profissional, quanto só para você utilizar os conhecimentos consigo mesmo, né? E com as pessoas que você ama. Então, foi muito bom participar. Eu me descobri assim com o tarô. Todo dia eu acabo conhecendo um pouquinho mais a partir das tiragens que eu faço diariamente. Eu só tenho que agradecer toda a atenção que a Pri dá aos seus alunos. E é isso. Tô muito contente.